Esqueça tudo que você acha que sabe sobre a hierarquia cósmica da Marvel. Há uma discussão sem sentido de que a terrível Mãe dos Horrores, a verdade, derrotou o um acima de todos, o criador literal de tudo. Mas se a gente investigar isso daí, se baseando então nos quadrinhos, a verdade é muito mais controversa e complexa do que você imagina. A Mãe dos Horrores, chamada Virion-Viel, plantou uma semente de corrupção no próprio The One Above All, e que dessa ferida nasceu então a chama verde, chamada Gama, onde ela diz: ela o atacou e perfurou a sua carne dourada, plantando dentro dele uma única semente de corrupção, e da ferida irrompeu uma chama verde esmeralda. E aí fica a pergunta: ela feriu o verdadeiro criador da Marvel? Mas agora que vem também a parte importante, porque esse confronto gerou uma controvérsia cósmica, porque o The One Above All, ele é tradicionalmente tratado como o criador de tudo, onipotente, onisciente, onipresente, a representação metaficcional dos próprios autores da Marvel em si. Se ele pode ser ferido, então não seria absoluto. E isso mexe então completamente com toda a hierarquia cósmica do universo. O The One Above All, ele é apresentado como criador do multiverso, a fonte da existência, a consciência suprema, e em algumas histórias também a manifestação dos autores. Ele já apareceu inclusive para diversos personagens como o Quarteto Fantástico e também o Homem-Aranha. Ele não é apenas poderoso, ele é metafísico. Agora, quem é a Mãe dos Horrores? A Mãe dos Horrores, para quem não conhece, tá? É a Virion-Viel, uma corrupção primordial, ou seja, ela é a corrupção de tudo que há na criação. Ela nasceu como um erro, digamos assim, uma sombra não criada pelo próprio The One Above All. Sim, o The One Above All não sabia da existência dela, o que podemos então colocar que ele em si não é onisciente, já que se ele fosse onisciente, ele saberia da existência dela. Agora, ela corrompeu os Elder God, como Sicton, Set e outros também, que inclusive também foi por ela que veio a criação, né? Seja então diretamente ou indiretamente a criação, a influência da magia do caos, por exemplo, que inclusive também recentemente vai ser revelado que é por causa dela, a Mãe dos Horrores, que os mutantes foram criados. Ela transformou a Terra em um mundo de horrores, plantou a semente que originou o The One Above All, e ela também não é apenas poderosa, ela é a corrupção conceitual. Ela perfura o corpo dourado do The One Above All, trazendo então o surgimento da chama verde, o que depois a gente ficou sabendo, né, que a chama verde pro povo da Terra seria intitulado como a Gama, a radiação Gama. O The One Above All, ele transforma em então Below All, mas tem um porém: o The One Above All não foi consumido, ele ficou mais forte, porém terrível. A corrupção fez o The One Above All criar raiva, criar ódio, a punição, mostrar o outro lado da face dele. O corpo dourado, ele representa o estado luminoso do Criador, digamos que a parte do bem dele. A chama verde representa então o nascimento do aspecto destrutivo. A história diz que ele foi feito mais forte, ou seja, não há cena de derrota do próprio The One Above All, não há prova de que ele está sendo limitado a uma limitação do próprio Deus da Marvel, não há perda de poder dele. Agora, a ferida feita nele foi literal? Provavelmente não. O que a história conta é: a corrupção revelou algo que já era possível. A chama verde é um lado destrutivo da criação. O The One Above All, ele é o aspecto sombrio do mesmo ser. Ou seja, não é que ele foi ferido por um humano, é que a criação contém um potencial de corrupção. E a Mãe dos Horrores só foi o estopim para que essa corrupção, esse mal, fosse aceso, ou então aparecesse. Como comparação, o Tribunal Vivo já foi derrotado pelos Beyonders, mas nunca houve uma confirmação de que alguém ultrapassou o The One Above All. Ele continua sendo e também tratado como o absoluto, o top 1, o ser todo-poderoso. Agora, por que feri-lo quebraria ou quebra a cosmologia? Porque se ele pode ser derrotado, ele não é onipotente, ele não é absoluto, ele não é o topo, mas na própria HQ diz que ele permaneceu Deus, e isso é o fundamental. A Mãe dos Horrores venceu o The One Above All. Não é bem isso que aconteceu, e a HQ mostra que
ela o afetou ele simbologicamente. Ele criou um aspecto destrutivo e ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Não há derrota, não há substituição de cargo, de poder, não há rebaixamento do próprio Dona Bovol. Agora Avatar e forma verdadeira. O Dona Bovol ele já apareceu em diversas formas de vários tipos, ou seja, ele tem manifestações que não necessariamente a sua essência total está ali naquela história ou naquele momento. O que foi ferido pode ser apenas uma projeção narrativa. O verdadeiro, como eu sempre falo, seria nós, seres humanos da vida real, que damos a vida à ideia do que é para ser criado. O verdadeiro lugar da Mãe dos Horrores. Ela é extremamente poderosa. Ela corrompeu deuses, gerou o caos primordial, influenciou o nascimento do Dona Belohol, mas ela não superou o Dona Bovol. Ela revelou o lado sombrio da criação, que simplesmente já existia. A Mãe dos Horrores realmente feriu o verdadeiro criador da Marvel? A resposta mais técnica e também honesta possível: não, ela não derrotou e também não superou. Não limitou ele. Ela provou o surgimento do próprio aspecto destrutivo do Dona Belohol. O fato é que Dona Bovol permanece absoluto dentro então da cosmologia da Marvel. O Deus Dourado está no topo do universo Marvel, que alimenta toda a ordem inferior, e também a sua energia desce pela hierarquia emotiva a qual todas as criaturas estão ligadas, exceto algumas. Então, um abaixo de todos, o Belohol, ele é uma infecção dentro então do único acima de todos, que agora então está manifestado como seu lado mais sombrio, uma espécie então de alter ego quando ele explode em raiva. O filho mais velho, o Hulk Infernal, atualmente, depois de comer a Mãe dos Horrores para roubar o seu poder e se consolidar a sua posição, ele agora é o auge do poder em si, pois ela comanda todos os poderes que antes nasceram do próprio horror, que inclusive nessa mesma saga, nesse mesmo arco, na edição 5, 6 ali, o próprio Hulk Infernal irá enfrentar o Dona Bovol. E nesse arco, nessa história, vamos ver como isso tudo vai se desenrolar, como Dona Bovol vai se lidar com o próprio Hulk Infernal. Um acima de todos, ele é o criador, o não criado, o criador do não grande criador, o maior criador, o senhor do multiverso. Ele senta na casa das ideias e vê a corte distante. Tudo que existe é porque ele quer. O criador e pai de todos os quatro primordiais de quem todas as coisas vêm. Um acima de todos, ele é a alegria do renascimento, o amor que faz um ser sacrificar a sua vida por outro, a esperança de um amanhã melhor diante das próprias tripulações, a bondade, misericórdia que se pode esperar de um pai. Mas ele também é a ira, a justiça, a retribuição e vingança, o inferno, a anticriação é a fúria, as crises que engolirão toda a existência, a calamidade que bombeará tudo o que é sempre será se ele se render ao abismo tirânico do próprio desespero. O único acima de todos é aquele que comanda tudo, o espaço reservado para a força criativa combinada de criadores, editores e leitores, que também serve como metáfora para um Deus antigo do Testamento, diretamente do livro de Jó. Um abaixo de todos é o outro aspecto disso, mas ambos estão além, também fora do universo Marvel comum, que são praticamente irrelevantes até para os seres mais poderosos. O único acima de todos lançou as bases e libertou as criaturas da pré-criação, e não há poder que possa ser alcançado acima do acima de todos. Ele está no limite cósmico, uma força criativa primordial, o maior poder que poderíamos alcançar. O que houve foi um evento metafísico e não um rebaixamento hierárquico em si. Se você concorda comigo, deixe esse like aí nesse vídeo aí, hype o vídeo também, se inscreva no canal para poder acompanhar, estarem por dentro de todas as novidades que estão saindo. Valeu, falou e até mais.